Tutelares. Hoje vamos falar sobre Conselho Tutelar, sobre esse órgão que é importante, que ajuda a ficar de olho nas nossas crianças, para elas terem uma melhor educação, uma melhor saúde e especialmente para que não sejam abusadas em casa, por parentes, por vizinhos, não sofram qualquer tipo de problema para que elas venham a ter consequências negativas, né? Pensando lá na frente. Tivemos a eleição, em Lajeado acabou sendo depois, por conta da enchente, do que estava previsto. Inicialmente foi no dia 26 de novembro. Foram 1.820 pessoas que acabaram votando e foram eleitos 5 conselheiros tutelares. A Ana Paula Wolff foi a que fez a melhor votação, 519 votos. Ela que já é conselheira tutelar. Em segundo lugar ficou a Juliana da Silva, 208 votos, que vai assumir agora, ela não é a conselheira. Nova conselheira, por exemplo, portanto. A Márcia Inês Blum, que permanece no cargo, 204 votos, ficou em terceiro. O Marino Luiz Barcé, 200 votos, permanece também. E a Elisete Fátima de Souza Fonseca, que fez 134 votos. 3 votos acima daquela que ficou em sexto lugar. E a Elisete, ela é nova no quadro, porém ela já foi conselheira tutelar em Lajeado no período de 2004 a 2008. É com ela que a gente conversa agora, reforçando que nós fizemos o convite para todos os 5 conselheiros. A ideia era bater um papo aqui com mais conselheiros para pegar a experiência de quem está no cargo, para aqueles que estão chegando, falar um pouco dos desafios, o que é esse trabalho que é tão importante, de que forma que as pessoas podem auxiliar também. Mas alguns falaram que tinham dificuldade de vir, que ou não estariam aqui, ou que estavam trabalhando, enfim, mas com a Elisete a gente conseguiu marcar e agradecemos, Elisete, a sua vinda aqui até a Rádio Independente. Disse que já deu até a entrevista aqui em 2003, né? E agora retorna à casa aqui e retorna ao cargo de conselheira tutelar. Muitas vezes a gente sabe que tem até dificuldade de preencher as vagas de interessados, porque é um trabalho desgastante, não é para qualquer um. E você foi lá atrás e agora retorna. Fala um pouco dessa sua história, como é que foi também a eleição, a emoção de ser eleita conselheira tutelar aqui em Lajeado. Elisete Fátima de Souza Fonseca, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Gabriela e a todos os ouvintes da rádio. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e também por ter me colocado para fazer esse trabalho tão importante. Fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você, inclusive, teve que sair um pouco mais cedo hoje do trabalho para vir aqui à rádio, né? Até falávamos antes que teve alguns outros que falaram que tinham que trabalhar, mas normalmente as pessoas estão trabalhando, seja no privado, seja no órgão público, e para vir não só à rádio, mas para outros meios de comunicação também. Faz parte. Mas fale um pouco da sua trajetória e o porquê de retornar a esse posto que você exerceu lá no início dos anos 2000. Uhum. Então, eu fui monitora de EMEI, entrei no ano de 94, no qual eu fiquei no cargo, então, até 2003. Naquele ano, então, eu concorri pela primeira vez ao Conselho Tutelar e permaneci, então, no mandato de 2004 até 2008. Na época, eram 3 anos. Então, eu fiquei um mandato e saí no início do outro. A Márcia, atual conselheira tutelar neste mandato, ela foi quem me ensinou, foi a minha professora, eu costumo falar, porque eu aprendi muito com ela. Mas naquele momento, chegando ao Conselho Tutelar, eu me deparei com uma situação que eu não tinha a mínima concepção de qual seria, né? De tão grandioso e maravilhoso que é esse trabalho. Daí, em seguida, então, teve a nova eleição e a Márcia, como já era do outro mandato, ela teve que sair. Então, fiquei eu, das velhas, né, ocupando o cargo, e as outras 4 pessoas foram novos. E, então, eu me desgastei muito no início, de janeiro até maio, que tanto que eu cheguei no momento que eu tive que retornar para a minha escola. Retornei para a EMEI, que foi Entre Amiguinhos, onde eu fiquei por 9 anos, e, em seguida, passei por um período numa escola aqui na Barra da Forqueta, e depois no Projeto Vida, e logo em seguida eu fui parar na EMEI Risque e Rabisque, onde eu fiquei lá por 9 anos. Nesse período, então, que eu estava sempre
junto com criança, e meu trabalho sempre foi voltado a isso, eu sempre quis retornar ao Conselho Tutelar, novamente, porque quando a gente tem um cargo assim público, a gente recebe uma licença, é concedida uma licença e a gente pode optar, então, né? Que foi o que aconteceu no meu caso. Aí, no ano de 2016, não tinha mais, no final de 2015, não tinha mais suplentes, porque, na verdade, são os 5 eleitos e tem que sempre ter os 5 suplentes, para caso haja alguma situação de alguém que precise sair ou se afastar por N motivos, né? Então, eu retornei no ano de 2016, que naquele ano só foi feita uma prova entre as pessoas que estavam ali. Então, não fui à eleição, era só por um ano, porque no ano seguinte ia ter eleição novamente. Naquele ano, eu acho que eu não concorri. No outra vez que teve, aí também eu concorri, tanto que dessa última aqui agora, eu era a 10ª suplente. Em junho, eu ainda exercia o cargo de monitora de EMEI, mas eu estava no CISPUMUL, na Secretaria do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, onde eu atuei os últimos quase 3 anos agora. E então, quando eu soube das inscrições, eu logo fui e fiz. Aí teve que ser prorrogado, teve alterações da lei, por falta de pessoas qualificadas para tal. Enfim, conseguimos, então, chegar a 12 candidatos. E agora, então, Deus me colocou à frente disso, que ganhei da 6ª colocada, que é a Kátia Karen, por 3 votos. Então, eu digo que Deus me colocou ali, para que eu, hoje, estou aposentada fazem 60 dias, e, no momento, estava sem trabalho, oficialmente, e comecei a trabalhar na recepção do edifício, na Tiradentes. Portanto, hoje, eu consegui sair um pouco para vir dar uma pequena parcela de esclarecimento à população, pois a nossa sociedade ela não tem noção do que é, a administração pública não dá o devido valor necessário, né? Então, é uma batalha desgastante até aqui, onde a gente, para conseguir os votos e que as pessoas vão votar. E hoje eu me sinto muito preparada e sei da importância do que é o trabalho de um conselheiro tutelar. Você disse que estava sem um emprego fixo, agora assumindo com o Conselho Tutelar, e vai manter o seu emprego com essa atividade. Como é que faz para conciliar e como é que é no dia a dia? O que faz um conselheiro tutelar? Não sei agora dizer direito, mas de uns anos para cá, o Conselho Tutelar é dedicação exclusiva. Então, eu estou neste local de trabalho que eu já deveria... não pode ter um outro emprego? Não, é dedicação exclusiva. Então, eu estou lá, eu acho que talvez hoje seja o último dia que eu esteja lá. Porque é dedicação exclusiva. Não pode ter 2 empregos. São 44 horas, né? Semanais? Quando me inscrevi, eu não fui atrás de horas, de horário. É uma coisa que a gente carrega dentro da gente. Nesse momento, eu estou apta para ser uma boa conselheira tutelar. Como é que é o dia a dia, assim? Que demandas vocês atendem? O que vocês precisam resolver? Visitas a famílias também? Como funciona? Olha, eu não posso posso te comentar o que era de 2016, porque desde então eu não tive muito mais ligada ali, tá? Porque enquanto eu trabalhava na escola, eu sempre tive outro trabalho, então isso ali naquele momento não me pertencia mais. Mas as demandas que chegam são inúmeras, né? É a situação das denúncias, que toda a sociedade, nós somos todos, temos que fazer a denúncia. O Conselho Tutelar trabalha em cima de denúncias. Então, assim, a pessoa faz a sua denúncia, ninguém está afirmando que aquilo aconteceu, mas o conselheiro tutelar está ali para esclarecer e verificar a veracidade ou não. As denúncias são anônimas, né? Sem
Não tem como a pessoa dizer, mas eu sei quem foi. Isso, E é feita direta para vocês, não envolve polícia, por exemplo? Não, ela pode vir pelo telefone, quanto quando é feito pelo no Disque 100, que aí vai para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia. Mas normalmente vocês, até em casos mais extremos, chamam a Brigada Militar para acompanhar, né, a nação. Isso muitas vezes é necessário, né? Sim. O que são as situações mais corriqueiras? Por mais que você tenha passado na última vez em 2016, mas acredito que não mudou tanto, né, de lá para cá, embora já faça algum tempo, até mesmo de 2004 até 2016 talvez também foi alguma coisa parecida. É o pai abusando da filha em casa, é o maltrato, é o bater, é a questão psicológica que é muito afetada. O que mais se vê? Quais são as maiores denúncias que vocês atendem? Olha, na época, enquanto eu estive lá, era denúncias de maus tratos. E Deus me permitiu que, enquanto eu estive exercendo esse cargo, eu peguei uma situação de abuso assim diretamente, por incrível que pareça, né? Mas as denúncias, as demandas são enormes. Acredito eu que hoje não tem como dizer assim, é tanto disso ou é tanto daquilo. É as escolas, que são muito importantes para fazer os relatos, as agentes de saúde, que estão todos os dias ali na casa, e elas precisam estar ali, então elas precisam também ter a importância de saber e confiar no Conselho Tutelar para quem vai agir naquele momento que ela vem trazer uma denúncia de alguma criança que está tendo seus direitos violados. Não sei se eu fui bem clara. O que a senhora considera como um maior desafio para ser conselheiro tutelar? É conseguir lidar, talvez, o emocional também com essas situações, o dia a dia mesmo, na prática, de ver diferentes casos e tentar ajudar, tentar resolver? Sim, eu trago esse trabalho dentro de mim. Então, quando eu disse que lá em 2008 eu tive que sair, porque o meu emocional não suportava mais aquilo tudo, e eu não estava preparada, né? Quando eu me inscrevi a primeira vez, as pessoas não têm noção do que é, né? Ontem mesmo falando Mas por conta das coisas que acontecem e vocês acabam presenciando. E isso, ou das situações que você vai visitar uma família, as coisas não acontecem daquele jeito, é criança passando necessidade, aí você vai à rede. Rede? Que rede é essa? Esperamos que 2024 a rede municipal funcione. Quem está envolvido nessa rede? CRAS, CREAS, STAS, a Secretaria de Educação, todos os órgãos que são ligados à infância e adolescência. Ministério Público. E a remuneração, né, Elisete, é de R$ 3.068. Eu acho que para tudo que se faz, para o desgaste, o psicológico, tudo que vocês passam, acho que deveria ser maior. E você falou em 44 horas semanais, mas eu sei que o grosso muitas vezes vem no final de semana, né, quando as pessoas tendem a estar mais tempo em casa, daí tem a pessoa que se passa um pouco na bebida e aí já extrapola. É por aí também, vocês têm que ficar de plantão, né? 24 horas, 7 dias por semana, alguém do Conselho Tutelar tem que estar ligado com o celular também, né? Sim, isso. Na época, então, que eu estive, os plantões funcionavam de segunda de tarde até na outra segunda, ou até às vezes na sexta, depende. Então, hoje eu não... Isso a gente vai tratar, eu acho, com o novo grupo, como vai se realizar. Mas é isso mesmo, a gente não tem horas extras, né? É esse salário e ponto. É um trabalho que não é a remuneração em dinheiro que vai, né? Mas eu digo que esse salário, olhando, é pouco, sim, pelo trabalho que se faz, né? Mas nem tudo é como a gente sonha, mas você está empolgada para encarar o desafio de novo, né, Elisete? Com certeza. Você saiu porque precisava de um tempo para
E aí... A sua questão emocional também ficar numa condição melhor. E agora você retorna, né? Isso. Naquela época, sim. Aí eu trabalhei, então, até há 60 dias atrás. Então, eu estou aposentada como funcionária pública. E agora, então, eu estou livre para exercer essa nova função, muito importante. E é você e mais 4, são 5 conselheiros tutelares ao total. Vocês, pelas demandas que têm, acreditam que 5 dá conta ou o ideal seria um número maior? Não, nós teríamos que ter, Lajeado já necessita ter mais um conselho tutelar, né, formado por 5 conselheiros. Então, 10 é ao total. Isso, tem que sempre ter 5 eleitos e ficar 5 suplentes. No caso agora, desta vez, nós éramos em 12 apenas. E nas primeiras, então, vezes que foram se inscrever, não teve candidatos. A primeira vez, eu acho que eu era a única, além dos 5 conselheiros. Depois foi aumentando até eles conseguirem, então, alterar alguma coisa ali na lei. E aí conseguimos chegar a um grupo de 12 pessoas. Período de férias, por exemplo, esses suplentes são chamados ou fica uma pessoa a menos? São chamados. Os suplentes são chamados para cobrir, então, as férias. Quando algum colega necessita de ficar afastado por doença, né? Isso tudo daí é o suplente. Para sempre manter os 5 Isso. profissionais. Se eu não estou enganado, Elisete Fátima de Souza Fonseca, conselheira tutelar eleita aqui para o período 2024-2028 no município de Lajeado, população com mais de 100 mil habitantes passa a ter 10 conselheiros, né? Então é por pouco que Lajeado não teria o dobro, e o que eu ainda acharia pouco. No mínimo, Lajeado teria que ter o número de conselheiros tutelares igual ao número de vereadores. No mínimo. Tá? Se temos 15 vereadores, né, e até pode ser um número maior, enfim, há essa possibilidade regimental, embora tenha se discutido isso lá na Câmara, no mínimo tinha que ter 15 conselheiros tutelares também, porque é uma população bastante grande e muitas vezes eu me lembro que em outros momentos, falando com outros conselheiros aqui, eles falavam que, ok, pode até, a maior parte do atendimento é na comunidade mais carente, mas acontece em situações em toda a comunidade lajada e muitas vezes até nos bairros bem nobres, ricos, e que não se imagina, tem coisa que acontece e o conselheiro tutelar também tem que atuar, né? Com certeza. Com certeza. A pessoa que não está atuando ali, as pessoas não têm noção de tão importante e tudo o que acontece. Quando, de fato, começa o trabalho? É só no próximo ano? Já toma posse? Dia 10 de janeiro é a posse. E eu acredito que após a posse a gente já vai se direcionar ao Conselho Tutelar. No dia 11 já estão no dia atuando. 10 mesmo. No dia 10 mesmo. Uhum. Tá certo, Elisete. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, de desejar sucesso aí. A gente sabe que não é um serviço fácil, né? Como você mesmo relatava, às vezes tem que ter um psicológico bem no lugar, tem que ir trabalhando também o emocional para não prejudicar a saúde, porque não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito importante. Eu só tenho um questionamento aqui também de ouvinte depois, mas por favor. Não, eu acho que é isso, né? Eu nunca... Não, em 2013 eu tive à frente do microfone e estava preocupada que não ia conseguir me expressar como eu deveria. Mas deu certo. Mas eu acho que eu consegui, né? Tenho só que agradecer a vocês, né? E a gente questiona tanto que não é divulgado, as pessoas não sabem, mas vocês aqui agora nos deram oportunidade, né? E as portas estarão sempre abertas. Uma pena, repito, que não tivemos mais conselheiros aqui, mas quem sabe no outro momento, alguns até falaram, olha, primeiro quero tomar posse, depois virou, ok, cada um. A pergunta aqui da ouvinte que se identifica para a gente, mas pede para não ter o nome lido no ar, ela diz, gostaria de fazer uma pergunta, se as conselheiras tutelares podem ir dentro das salas de aula para darem essas explicações, e se podem, por que muitas e muitos não vão, e quando eles recebem um chamado bem complicado, qual o sentimento deles? Eu me refiro a um chamado quando uma criança, os pais fizeram maldades, e também quando entra idoso. A pergunta aqui da ouvinte. No 999-787885. Em relação a ir na escola para falar, se vocês fazem isso, e também em relação a esses chamados mais complicados. Olha, o que eu posso te falar aqui para vocês é que sempre que eu, Elisete, recebi um chamado diante de uma situação de uma criança que supostamente poderia ter sido agredida,
Eu sempre fui e sempre irei averiguar. Não sei o que essa pessoa se refere. Se é para dar um esclarecimento aos pais, não sei. Eu acho que é para as crianças mesmo, para as crianças saberem que podem contar com um conselho tutelar em caso de alguma necessidade. Acredito que seja nessa linha aí que ela refere. Isso. Que é uma boa ideia, né? Mas assim, ó, deixa eu colocar o seguinte. Quando a primeira vez que eu fui para o Conselho Tutelar, eu também dizia para as escolas, até porque eu vim do EMEI, né, e conhecia bastante pessoas das EMEFs, que eu iria até a escola. Só que quando a gente se depara lá no Conselho Tutelar, falta... tempo. Isso. Braço, mão. Isso. Tudo. É o que eu dizia para minha futura colega, a Juliana, ontem. Juliana, vamos chegar lá primeiro, né? Que ela disse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos, mas vamos aos poucos, porque eu já estive do outro lado e eu também tive a sede que a Juliana ontem me relatou em alguns comentários. Ricardo, só para contribuir até com o questionamento da ouvinte, eu até fui buscar aqui, eu fiz uma matéria no dia 27 de janeiro deste ano, que o Conselho Tutelar de Lajeado está fazendo um alerta para aumento de casos de abuso sexual e foi feito visita em todas as escolas de Lajeado, independente se eram da rede privada ou pública, com uma atividade para as crianças que elas tinham que marcar uma sinaleira ali, era aonde pode tocar, atenção, tome cuidado e não pode tocar, para levar o conhecimento das crianças, para elas também saberem quando aquela relação com o familiar está sendo normal ou está sendo algo abusivo. Então, o Conselho Tutelar também faz esse trabalho nas escolas, só para contribuir com a ouvinte. E deixa eu colocar também uma outra situação, que os professores, a escola, a direção toda da escola, esses precisam também estar com os olhares sempre atentos, porque também eles vão poder identificar alguma situação, né? E sempre que o Conselho Tutelar for chamado, numa situação que está tendo uma violação, nós, conselheiros tutelares, somos obrigados, jamais podemos nos omitir de ir até averiguar a situação. Tá certo. Elisete, muito obrigado. Sucesso aí na tua caminhada. Estamos à disposição aqui na Rádio Dependente.